professor de música, sejam bem-vindos a mais um episódio de Poderosa e o tema de hoje é contratos, aquele contrato do professor com o seu aluno, ou se você tem uma escola de música, aquele contrato que quando o aluno te procura para fazer aula, você tem que ter ele em mãos para emitir e você ter segurança. Então a gente vai tirar todas as dúvidas sobre contrato com vocês. Eu sou Tatiana Starling. E eu sou o Matheus Starling. E esse podcast não poderia existir se não fosse o nosso patrocinador abençoado, GMC Academy, que é uma universidade na Austrália, que a gente já tem de longa data uma relação com eles, a gente envia alunos para lá, e é uma universidade que está dentro da área da indústria criativa. O que é isso, Tati? Lá dentro dessa universidade tem vários cursos como produção musical, performance musical, engenharia de som, produção. Eu falei produção, música, né? Para games. Música para games, desenvolvimento de games, né? Tá tão em alta essa questão do desenvolvimento de games aí no mundo, no Brasil, nem sei se a gente tem. Então, se você tem um sonho de estudar fora do Brasil, essa pode ser uma oportunidade, porque a GMC é aquela faculdade internacional que cabe dentro do bolso do brasileiro, tá bom? Então, gente, a gente vai começar agora falando um pouco sobre contratos, Matheus. Rapidinho, e eu acho... se as pessoas quiserem saber mais da GMC, o que faz? Aqui embaixo na descrição, eu esqueci de falar isso, galera. Se você tem interesse, aqui na descrição do vídeo, a gente vai ter ali dicas de como você chegar até a nossa... Tem um link, uma página que você pode acessar para saber mais. Lá também tem um formulário, se você quiser entrar em contato com a gente responde. Além disso, tem o Instagram. Além disso, tem aqui que vai aparecer também o Instagram, GMC Academy Brasil. Se você não nos segue, segue lá. Pode mandar um direct com as suas dúvidas que a gente responde. Tá bom, galera? Vamos lá. Então, vamos começar falando de contratos. Eu acho que hoje o senhorita que vai ter que me perguntar mais, né, Matheus? Porque você sabe alguma coisa de contrato, Matheus? Eu sei algumas coisas de contrato. Fala pra mim, o que você sabe? O que é um contrato, né? O contrato, ele é um acerto entre duas partes. Acho que é importante salientar isso e dizer que não é nenhum bicho de sete cabeças. Muita gente tem medo de pensar, cara, vou fazer um contrato, parece que eu estou querendo coagir alguém. Sim. Mas o contrato, ele estabelece clareza e compromisso para as duas partes. Exato. Então, de antemão, quem é professor de música precisa ver no contrato como algo benéfico para o aluno também, e não apenas para quem está emitindo o contrato, né? Eu sempre falo isso, gente. O contrato não é para inibir nenhuma das partes. Pelo contrário, quando um aluno chegar para você e falar, mas tem contrato, eu não vou assinar contrato. Você vai falar para ele, fulano de tal, o contrato é só uma garantia de que eu vou prestar para você o serviço que eu estou te vendendo aqui. E você vai assinar dizendo que vai me pagar pelo serviço que eu vou te entregar. Nada além disso. Uma dica para começar sobre contratos é o seguinte, quanto menor as cláusulas, melhor é o contrato. Você vai começar o seu contrato com os seus dados pessoais, os dados pessoais daquela pessoa que está te contratando, e cláusula número 1, onde você vai descrever ali os seus serviços. Quais serão os serviços que você vai prestar para aquela pessoa? Cláusula número 2, o valor por esses serviços, o tipo de pagamento, a forma de pagamento, se é transferência, se é cartão de crédito, se é dinheiro. Ali vai ter que estar esclarecida a forma. Dentro dessa mesma cláusula você já pode colocar... aí numa terceira cláusula você bota a data, o vencimento, né? Cláusula vencimento. E nesse mesmo vencimento você vai botar o dia do mês que vence e também pode botar o tempo de contrato ali dentro do vencimento. Acabou. Então, olha só, um contratozinho, Matheus, muito simples para você que é professor de música e está começando agora, né, a empreender como professor de música, ainda não tem uma escola. Um contratozinho com 3 cláusulas, nada escondido no contrato, mas é um contrato que tem validade perante a lei, porque ambas as partes assinaram por aquilo. Então, assim, não é só bom para você, mas é bom para a pessoa que está te contratando também. As pessoas têm muito medo de contrato, Matheus, porque a gente tem já uma história no Brasil, né, de cláusulas leoninas, né, Matheus? Você que é advogado, fala aí pra galera o que é uma cláusula leonina. A leonina vem de leão mesmo, né? Ah. Isso é antigo no direito, né? É uma cláusula que ela até tem valor
mas perante a lei ela é vista como uma coisa abusiva, né? Então, uma cláusula você assina, você aceitou, sem talvez, né, ter entendimento pleno de quão mal ela poderia fazer para você. Né? Sim, sim, sim. Então você aceita a cláusula, ela em tese ela é válida, mas no final das contas... Ela está indo mais contra do que a favor, né? Então muitas vezes uma cláusula que é leonina, ela cai também diante do juízo, né? É verdade. E aí, gente, eu dei essa primeira dicasinha aí de contrato para você que está começando, tá dando aula aí na sua casa, né? Ou vai na casa da pessoa dar aula. Tem outras cláusulas que você pode botar, que vão ficar claras também, que a galera pergunta muito. Mas o mais indicado para você que ainda é meio informal é que seja menor, bem pequenininho o seu contrato. A partir do momento que você já tem talvez uma sala, né, você já tem as suas contas fixas ali para pagar, ou se você já montou a sua escola, precisa de ser um contrato ainda curto, mas com algumas cláusulas específicas, como por exemplo, a duração do contrato, falar sobre reposição de aulas, feriados, cancelamentos, reposição, já falei, né? Uhum. E férias. O que acontece? Eu vou falar para vocês aqui, como que a gente faz lá na Starling. Dentro desse mesmo contrato, que continua sendo um contrato pequeno, claro, porque o objetivo do contrato não é prejudicar alguém, e sim dar tranquilidade tanto da pessoa de receber o serviço quanto a gente de receber aquele valor e aquele valor monetário poder fazer parte de um fluxo de caixa, né? Então, o que acontece? Você tem previsibilidade de receita, exato, né? Exato. Você pode prever que, tipo, se a pessoa fez contigo hoje um contrato, a gente está em maio, 27 de maio, e é um contrato de 6 meses e a pessoa assina, aquilo ali é um compromisso de 6 meses de pagamento daquele valor do contrato. Então, isso te dá uma previsibilidade de um fluxo de caixa. Durante 6 meses vai entrar esse dinheiro. E para quem tem contas fixas, isso é muito importante. Então, assim, porque te ajuda a ter não fala? Previsibilidade mesmo, Não, né? mas te ajuda a ter um conforto de poder correr atrás, obviamente, de outros alunos, mas aquele ali tá garantido, entende? Mas aí você me pergunta, Tati, eu fiz um contrato, botei o prazo de 6 meses, mas a pessoa quer cancelar antes. Então, você precisa de ter no seu contrato também o termo cancelamento e o que é importante para você em relação ao cancelamento. Lá na Starling, durante muito tempo, 6 anos, temos 7, durante 6 anos, o contrato de cancelamento lá na Starling era o seguinte: se você ou alguma das partes deseja cancelar este contrato, que seja avisado por escrito com 30 dias de antecedência, e para pedir o cancelamento, essa pessoa tem que estar em dia, com os pagamentos em dia. Por que disso, 30 dias? Porque, por exemplo, naquele mês, maio, o Matheus pediu para cancelar o contrato dele. Tá? Em maio. Ele pediu em maio, mas significa que ele ainda vai pagar um mês de junho. Entendam bem que ele tem que ser 30 dias antes desse contrato ser... antes de acabar esse contrato, ele tem que avisar com 30 dias de antecedência. Então, se ele avisa dia 27 de maio, até 27 de junho, ele ainda tem que estar estudando com a gente. Ou seja, a previsibilidade que eu tinha desse contrato diminuiu, mas eu tenho ali ainda 30 dias para garantir o fluxo do mês posterior. Porque eu acredito que é o seguinte, é o mínimo para você não sair no prejuízo. A gente tem multa no caso também de quebra de contrato, então, né? Hoje, durante 6 anos, eu pratiquei dessa forma. Eu não tinha multa. Só que o que acontece? A gente sempre partiu na Starling de uma visão de que a música é muito importante, de que a gente quer passar para as pessoas a nossa missão, né? O nosso slogan, que é Music as Lifestyle, música como estilo de vida. Então, tudo que a gente queria é passar algo positivo com a música. E aí, quando você fazia um contrato com multa, não parecia muito razoável. Então, a gente sempre praticou dessa forma. Só que o que eu pude ver durante esses 6 anos? Que sim, tinham pessoas
que faziam aquilo sempre também de boa fé. Mas tinha muita gente, Matheus, por exemplo, que fazia um contrato de 1 ano, porque a gente tem valores diferenciados para quem faz contrato de 12 e de 6 meses. 6 meses a mensalidade é 500, vamos supor. 12 meses a mensalidade é 400. Ou seja, a pessoa vai querer fazer um contrato de... Tem um benefício, né? De 12 meses. Aí o que acontecia? Essa pessoa ela cancelava antes de cumprir esse contrato. Como que fica isso? Se ela teve um benefício de desconto por conta do tempo. Então, a gente viu o seguinte, a gente quer continuar com o contrato tranquilo, sem ser um contrato ruim para a pessoa, porque isso aí pode impedir que ela venha querer se matricular. Mas a gente faz o seguinte, olha, a gente tem esses 2 planos. Se você sai antes do plano, você tem que pagar a diferença do saldo restante e da diferença das parcelas. Se você fez um plano que você pagaria 400 por mês, porque o contrato era 12, ao invés de 500, um contrato de 6, e você ficou 5 meses, para 12 faltam 7 parcelas. Ok. Você vai pagar uma porcentagem em cima do saldo que falta e também vai pagar a diferença de R$100 de cada mês que você no caso seria R$500 usufruiu. Que ficou 5 meses, Exatamente. Né? Então só ali já seria R$500 que a pessoa ia ter que pagar para sair. Sim. Que 5 meses que ela ficou pagando 400, quando ela deveria ter pagado 500. Porque ela se enquadrou no plano semestral. Exatamente. Então, assim, hoje a gente trabalha dessa forma. E qual o percentual do futuro que ele não vai fazer? Quanto? 10% em cima do saldo remanescente. Entendi. É o que a gente pratica. Entendi. Na verdade, não tem uma lei certa. Você não pode chegar e cobrar o tanto que você quer. Mas o mercado pratica 10%. Entendi. E nesse contrato também, na cláusula de vencimento, ali você vai colocar a data que a pessoa tem que pagar e todas as coisas que vão acontecer com ela caso ela não pague. Tem que estar tudo especificado no contrato. E a lei hoje, a gente tem uma lei que fala sobre isso, multas e juros. Então você tem que estar bem dentro da lei, você não pode cobrar acima disso. Uhum. E a lei atual, se eu não me engano, é 2% de multa mais a mora de 0,33 por dia. Então, assim, eu sei que tem colegas que eles cobram mais, mas o ideal é que cobre o que a lei determina, né? Então, assim, uma coisa que é muito também, perguntam muito em relação ao contrato, Matheus, é o seguinte, e as férias de final do ano? Ou os feriados, como que faz? Mais uma vez, gente, para isso serve o contrato. Nesse mesmo contrato, quando você discrimina o tempo ou o tipo do serviço, você tem que colocar esses detalhes também. Por exemplo, determina-se nesse contrato que os feriados já estão inclusos no contrato. Tipo assim, que aquele valor que a pessoa está pagando... Ela não está pagando por hora aula, né? Não está pagando por hora aula. Ela não está pagando por aula. Ela está pagando por um contrato que é um compêndio de meses. É igual uma escola convencional, né? Compêndio de meses. Por exemplo, você entra... exatamente. Ou uma numa escola academia convencional e você como fala? Não pede de volta aquele período de recesso. Como que você vai receber esse valor? Porque não teve aula. Não. Mas tem que estar discriminado ali. Que todos os recessos, todos os feriados já estão inclusos. E quais feriados e quais recessos? Também tem que estar, para não ter problema, totalmente descrito ali. Sim. Na Starling, a gente entendeu também, porque, mais uma vez, gente, isso aqui não é para prejudicar ninguém. Porque se você bota também muita coisa ali, você vai ter mais dificuldade de fechar matrículas. Então, o que foi sempre a mentalidade? Era muito a mentalidade do Matheus, que a gente leva até hoje, que é o seguinte, é o maior tempo de escola aberta que a gente conseguir. Então, a gente não emenda muitos feriados, são poucos aqueles que a gente emenda. Outra coisa, a gente não tem férias no meio do ano, a gente só tem uma férias do ano, que é o recesso do Natal e Réveillon. E isso faz com que o contrato seja muito justo, porque se você for olhar numa escola convencional, tem férias 15 dias do meio do ano,
tem feriados e recessos, e isso não é pago. E tem ainda as férias no final do ano. Tem as férias ainda do final do ano, que na verdade seria o recesso. A gente não tem férias de julho, a gente continua aberto, a gente tem eventos para estimular as pessoas a estarem ali no seu período de férias e tá estudando e fazendo parte dos pocket shows que a gente faz em julho, justamente porque essas pessoas estão mais em casa. Então, nesse contrato tem que estar descrito tudo isso, todos os recessos, todos os feriados. Não tem que falar cada feriado, mas você escreve lá todos os feriados nacionais, por exemplo. A pessoa já sabe, é um feriado nacional, não vai ter aula, e está incluso no contrato. Só que também existe, contrato é uma parada muito complexa. Parece simples, mas também se torna complexa. Por quê? Porque tem casos e casos. Porque se você pensa da visão comercial, você não pode exigir muita coisa e colocar muita coisa em contrato, senão você não vende. Então, esse contrato que eu estou falando para vocês é o contrato de turmas lá da Starling. Porque quando se trata de contrato particular, por exemplo, aulas particulares, o contrato é diferente. Por quê? Porque senão aquela pessoa vai ser sempre prejudicada na aula particular dela. Entendeu? Uhum. Então, aulas particulares, a gente funciona da seguinte forma. A gente repõe os feriados nacionais. A gente repõe. E aí tem as reposições, elas também são feitas dentro de um parâmetro, não é? Não é quando o aluno quiser, repõe. Porque e lá no contrato está escrito reposições de acordo com o horário e disponibilidade do professor. Também está no contrato. Então, quando são aulas particulares, a gente repõe essas aulas. Mas é o professor que fala o horário e a hora. Agora, a gente também coloca para os alunos particulares, a gente repõe esses feriados. Mas o recesso já está incluso no valor. Uhum. A gente não repõe o tempo que a gente fica de recesso, que são 10 dias no ano. Então, vamos lá. Eu acho que é um ponto interessante aqui, porque quem dá aula particular e não é uma escola de música, ele vai se enquadrar mais nesse formato tipo de contrato para alunos, né? Aula particular. Isso. E tem um ponto que eu acho também que é importante discutir, que é a questão das férias, tá? Eu acho que não faz sentido para quem dá uma aula particular chegar para o aluno e falar assim, ó, durante um mês eu vou estar de férias, você vai pagar um mês de aula, eu não vai ter aula. Não, você não vai ter aluno que vai aceitar isso. Você não vai ter aluno que vai aceitar isso. Então, o que eu acho que é justo? Nas férias suas ou do aluno, você repõe essas aulas. Então, você tem condições de fazer com que o aluno pague no mês de janeiro. A não ser, por exemplo, o aluno fez um contrato e em dezembro, janeiro, ele vai sair de férias e ele vai cancelar o contrato. O contrato já acabou, já venceu. Acabou e ele volta uma outra época. Mas vamos supor que ele fez um contrato de 6 meses contigo em outubro. Uhum. Isso passa por janeiro e fevereiro. E o aluno fala, cara, em janeiro eu faço tal. Mas você fala, não acontece nada. O que vai acontecer é que em janeiro você vai sair... Você paga normalmente, os pagamentos eles têm que entrar. Sim. Você paga normalmente, independente se é recesso, se é feriado, a pessoa vai pagar. E o professor, depois, ele repõe de acordo com o horário dele. Mas tanto feriado quanto férias, isso não exime a pessoa que contratou de fazer o pagamento mensal. Sim. Então, no caso, por exemplo, se fosse um contrato aí que começou em outubro, né? Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Aí o cara ficou um mês fora, o que acontece? Ele não vai ter aula apenas em abril. Em maio, você estaria repondo esse mês extra. Então, você pode fazer uma reposição de um mês a posteriori do final do contrato. Ou, se ele quiser já renovar o contrato, por exemplo... Ou então botar mais aulas, tipo 2 aulas de uma semana, né? Exatamente. Se ele falar assim, eu quero já fazer uma recontratação, né? Uma renovação do contrato. Você dá mais de uma aula por semana para aquele aluno. Aí vem do seu lado também, vendedor, né? Fala assim, não quer aproveitar para dar um gás e já fazer 2 aulas de uma semana? E quem sabe nisso... O cara até se empolga e te contrata 2 vezes. O que já aconteceu muito comigo, lembra? Quando eu dava aula em casa, porque você tem que pensar o seguinte: é muito mais fácil de vender para quem já é cliente, quem já é aluno, do que para quem está fora. Com certeza. Então, você pegar um aluno que faz uma aula da semana, propor para ele uma segunda aula, é muito mais fácil. Sim. E é claro que esse valor você precisa reconsiderar, não vai cobrar, se tua mensalidade é 500, vai cobrar 1.000.
você cobra um preço mais camarada para essa segunda aula, né? Mas eu fiz muito isso. Muito. Eu tive alunos que faziam 4, 5 horas na semana, né? Então, gente, dentro desse contrato, o contrato de turma, que é uma coisa muito interessante, que muitos professores ficam chateados com essa questão de reposição. O aluno, quando ele não vai frequentar a aula, quando ele não vai vir para a aula, ele tem um prazo de, no mínimo, o aviso de 24 horas. Se ele avisa com um mínimo de 24 horas de antecedência, o professor repõe a aula dele. Se ele não avisa, não tem reposição. Aula dada. Mas isso que eu estou dizendo é o seguinte: dentro do contrato também, lá da Starling, a gente tem um máximo de reposições por contrato. A pessoa simplesmente pode falar assim, não vou hoje não, porque eu tô com um problema tal, mesmo que 24 horas e não apareça. Não pode. Ela tem no mínimo. Então, lá na escola, se eu não me engano, o contrato de 6 meses dá direito a 4 reposições. O contrato de 1 ano dá direito a 8 reposições em 1 ano. E só salientando que aulas em turma não tem reposição. Aulas em turma, esse é o grande lance. Eu sempre digo que o melhor contrato, assim, para quem é empreendedor, né, não somente para o aluno, também tem suas como fala, vantagens para o aluno. Mas para aquele professor, a aula em turma é muito vantajosa. Porque esse aluno que se matricula na aula em turma, a turma não para porque ele não veio. Então, a turma tem que continuar. Não tem como você repor aquele conteúdo, porque a turma já está na frente. Então, esse aluno que se matricula em turma, ele já sabe, ele já tem consciência de que não existe reposição. Eu não conheço uma escola que faça reposição de aula em turma, porque não tem como, vai ter que pegar um outro horário para fazer isso com esse aluno. Então, o bom de turma não tem reposições. O bom de turma que são várias cabeças que vão dar um valor maior na sua hora-aula. E além disso também... E o bom de turma para quem contrata, porque é um valor menor do que a aula particular. É isso que eu falo. Então, eu só vejo vantagens em dar aulas em turma. O que também Você só dá aula em turma, não é? Não, sim. Agora, o que acontece é o seguinte, também tem que tomar cuidado. Por quê? Para dar aula em turma, gente, você precisa ter uma metodologia que funcione em turma. Pelo amor de Deus, tá? A gente está falando aqui de um outro lado. A gente está falando do lado didático. Porque às vezes tem muita gente, a gente recebe muita pergunta, como você dá aula agora? Como que eu dou aula em turma? Então, assim, não é assim que funciona. E eu tive muita aula em turma. Na Berkeley, minha formação toda foi em aula em turma. Durante as, 20 horas de aula que eu tinha durante a semana, não lembro quantas horas que tinha, eu tinha meia hora só de aula privada, né, particular. Sim, Todas as outras aulas já eram em turma. Então, assim, eu aprendi a dar aula em turma, eu pude modelar, porque eu recebi aula em turma. Então, vamos lá, só para ficar tranquilo. Dar aula em turma é ótimo, mas você precisa ter uma dinâmica que funcione para aula em turma. O que eu recomendo você fazer? Você pode usar o mesmo conteúdo da aula particular, mas você precisa pensar de como vai ser o fluxo. Eu gosto de usar muito essa questão de um aluno ajuda o outro, tem uma dinâmica, um acompanha para o outro, põe 3 alunos para tocar ao mesmo tempo, tá? Então, só para abrir esse parênteses. O ideal que essa pessoa que nunca deu aula em turma, eu acredito, é que faça aula em turma em algum lugar, ou que assista vídeos de aulas em turma para entender essa dinâmica, né? E não só simplesmente sair dando aula, porque o que pode acontecer ali? A pessoa não saber dar atenção igual a todos, o cara ficar mega sobrecarregado, e também aquela pessoa que achava que ela tinha que ter uma atenção maior não tá tendo porque o professor não tá dando conta. Porque a aula em turma não é uma aula particular, tá? Então, assim, tem que ter esse ponto. Se o aluno ele tem muita dificuldade, não é o momento dele fazer uma aula particular. É difícil ter uma aula... Não, uma aula em turma, né? É difícil pegar um aluno do zero e botar ele para fazer uma aula em turma. Sim. É muito difícil, tá? Tem um certo momento ali, tem gente que consegue fazer isso bem. Dependendo do instrumento até dá. Mas uma guitarra, um violão, né, que é um instrumento mais difícil, precisa de um certo tipo de nível de acompanhamento, é legal o aluno já ser pelo menos iniciado. Sim. Outra coisa também que eu queria falar sobre contratos, que a gente recebeu até na caixinha de perguntas, me perguntaram, Tati, como fazer com que o aluno faça 2 matérias? A gente bota no mesmo contrato. Como vender 2 classes, né? 2 classes para esse aluno. Cara, quanto maior o contrato, maior financeiramente, melhor né? Então, assim, mas você pode usar, porque a regra
do contrato, ela independe do tipo de como eu falei, aulas em turma e eu tenho 2 contratos, aulas em turmas e aula particular. Qualquer tipo de aula de turma, seja canto, piano, bateria, guitarra, qualquer aula que seja em turma, cabe dentro daquele padrão de contrato. E qualquer aula particular de qualquer instrumento cabe dentro desse contrato. Se a pessoa faz uma modalidade em turma e uma modalidade particular, o que acontece? O ideal é que você tenha um contrato misto, um modelo de contrato misto também, onde ali nas cláusulas tem também detalhes sobre se você está na modalidade particular, isso se aplica dessa forma. Se você está na modalidade em turma, isso se aplica dessa forma. Porque o que acontece? São modalidades diferentes, turma e particular. Cada um tem as suas particularidades. Então, que você tenha um modelo unificado, mas com as particularidades de cada um. Também isso é uma boa dica para você não ter que fazer 2 contratos para aquela pessoa. Você tem um modelo unificado, mas que fale dos 2 módulos, né? As 2 formas de você estar ali vendendo para esse aluno. Eu acho que também para quem dá aula particular, o que é legal do contrato é que muitas vezes o que é mais comum você que está empolgado, o aluno também está empolgado para estudar e começa, né? Começamos a estudar. E aí começam a surgir os problemas. Um dia o aluno falta, mas você nunca falou para ele antes como que funciona se faltar. E no feriado, e reposição, e nas férias. Então, ele é informativo, né? O contrato é uma maneira de você só estabelecer quais são as regras, cara. Quais são as regras antes de começar? Como que é o relacionamento do professor com o aluno. E o que acontece com o professor é que ao longo do tempo, essas coisas desgastam demais o professor. Desanima o cara, sabe? Porque se você é muito... Tá tudo bem, cara. A gente, fica tranquilo. Se você aceita tudo, aceita tudo, daqui a pouco você vai perceber que a galera monta em cima. Monta em cima. Vão ter pessoas que farejam isso, cara, e você vai ser sempre assim, cara, preciso desmarcar alguma coisa, eu vou desmarcar com um professor de guitarra. Você precisa atrasar alguém, vou atrasar com um professor de guitarra. Se você, por exemplo, no seu contrato não tem ali exposto que, após o dia do vencimento, o valor vai ser acrescido de multas e juros... Cara, pior, se você não tem contrato, ou se você tem um contrato onde está escrito e você não aplica, gente, melhor nem ter contrato. Então, assim, o vencimento era dia 5. Tá lá no contrato que se a pessoa não te paga no dia 5, vai ter uma multa de 2% e mais mora de 0,83%. Então, o valor atualizado não vai ser, por exemplo, um contrato de R$200. O valor atualizado depois do dia 5 não vai ser mais 200. Vai ser 200 mais 2%, mais a mora dos dias que ele não pagou. Se você não coloca isso em prática, de nada vai ter valido o seu contrato. Então, o que você pode fazer? É o que eu falei até num Reels que a gente gravou, que a galera até curtiu bastante. Você precisa de colocar, mesmo que você não seja escola, seja só um professor de música, você tem que ter um sistema de lembretes. 3 dias antes do vencimento, você manda aquela mensagem: tudo bem, fulano de tal, passando aqui para te lembrar que no dia 5, a sua mensalidade do valor tal, vence. Para que você evite multas e juros, a gente está aqui te lembrando, um abraço, fica com Deus. No dia, você manda: fulano de tal, tudo bem? Claro que se ele não tiver pago ainda, né? Não, minto. A gente manda de forma automática hoje em dia. A gente bota embaixo. Hoje é o vencimento da sua parcela. Para evitar multas e juros, esteja adimplente, enfim. Se você já pagou, desconsidere essa mensagem. E aí, se aquela pessoa pagou, acabou ali o ciclo dos lembretes. Se a pessoa não pagou, no próximo dia útil, você já manda aquela mensagem para ela: tudo bom, fulano de tal? Vimos aqui que consta em aberto o seu débito, que era no valor de tal, atualizado para pagamento hoje é de tanto. Aí você já bota multas e juros. Aquela pessoa vai olhar para você de forma diferente. Gente, e não é pejorativo só não. Vai ver que você não tá ali brincando, tá vendo ali que você
É uma empresa. Eu acho que isso gera muito comprometimento. Comprometimento, porque aquele cara que às vezes não te pagava porque você sempre aceitava ser o último da lista dele, ele ia pagar o cartão de crédito dele primeiro, porque o cartão de crédito dele é 8% de juro por mês. O aluguel, sei lá o que mais. Mas tudo que realmente cobre dele essa responsabilidade de você é sempre aquela pessoa que está aceitando ser deixada para depois. Ah, esqueci. Ah, não tem problema não. Se você age dessa forma, você vai sempre ser deixado por último. E o contrato, ele te ajuda nisso. Você profissionalizar esse contato com o aluno. Então, eu só vejo, a gente já está com 30 e poucos minutos, Matheus, eu só vejo vantagens em um professor de música ou uma escola de música ter um contrato. Não tem desvantagens, só tem vantagem, não só para a escola ou para o professor, mas para o aluno que está entrando também. Eu acho que isso evita você ser bombardeado emocionalmente, sabe? Porque são coisas que minam muito o professor. Ele está ali tentando lidar com todas as dificuldades do dia a dia dele, e ainda tem que lidar com uma dificuldade, por exemplo, um aluno que não paga, que atrasa, ou aquele aluno que irrita, que, terceira, quarta vez em 2, 3 meses que o cara desmarca, sempre desmarca em cima. Eu vejo isso muito com o personal trainer, por exemplo. A pessoa vai no dia, manda mensagem dizendo que não vai treinar porque passou mal, qualquer coisa. Isso depois de um tempo começa a mina demais, o cara não tem mais vontade de dar aula para aquela pessoa. Exato. Não dá vontade de dar aula para ninguém mais. Então, se você quer aluno comprometido, você precisa demonstrar que precisa ser de comprometimento por parte dele. Exato. Você é comprometido. Quando o cara é bagunceiro, você vai exigir o quê? Então é o seguinte, olha só, eu, por exemplo, sempre fui um cara comprometido. Então eu sempre deixei muito claro, eu estou entregando aqui o melhor que eu tenho, eu sou organizado, eu tenho apostila, eu exijo de você comprometimento. Então assim, ele vai ver comprometimento da minha parte em tudo e eu vou pedir comprometimento da parte do aluno em tudo. Inclusive, as pessoas perguntam muito sobre alunos comprometidos, como lidar com isso. Sim. Você quer sair dessa fase de aluno descomprometido? Comece com pequenos detalhes. Né? Hoje, de ano 1, você está dando aula. Você quer chegar lá no ano 5, com 100% dos alunos comprometidos, comece a ser comprometido postura, aqui. Né? A sua postura aqui, o seu comprometimento em entregar, em exigir. Daqui a pouco só vão ficando os comprometidos. Quem não é comprometido vai saindo. Eu não tenho aluno descomprometido, eu tenho 0 alunos descomprometidos isso hoje. Isso também mostra para aquele professor que tem medo. Ah, mas se o cara não quiser assinar, não vou pegar. Cara, se esse cara também, já falei várias vezes, se ele não quer assinar um contrato com você, ele já está falando para você que ele vai ser inadimplente, ele não vai te pagar. Então, assim, você vai estar gastando tempo, às vezes dinheiro, porque se você vai na casa do cara, você paga a passagem, tudo antecipado. Então, para que você vai perder seu tempo com uma pessoa que não quer ter um compromisso firmado com você? O ideal é que talvez esse tempo que você... Ah, mas eu vou perder esse aluno? Não vejo dessa forma. Você vai gastar esse tempo de não estar dando aula para essa pessoa para estar buscando uma outra que vai ter um comprometimento com você. Então, assim, eu penso dessa forma. O contrato, ele é essencial, demonstra profissionalismo, demonstra responsabilidade de ambas as partes e você não deve trabalhar sem contrato. É isso? Tá bom, gente? Espero que tenha sido abençoado. Antes de acabar, pergunta, a galera se inscreveu já aqui? Eu ia perguntar. Mas então tudo bem. Então tá bom. Se inscreveu no nosso canal. A gente se vê da próxima vez. Deus abençoe vocês e até a próxima. Tchau, um tchau. abraço.